tem, não está muito distante do que eu acesso também com ser atriz, sabe? No teatro a gente fala muito sobre presença, que é mais do que ser um ator com uma voz muito impostada e aquela presença que é de imagem, sabe? A presença no teatro, sempre para mim eu me relacionei muito com isso do estar presente. E para estar presente é preciso estar inteiro em algo. E para mim ser educadora e a minha experiência na escola, que é até muito recente, essa minha primeira aula foi ano passado, é sobre isso, é estar presente. E para estar presente é preciso escutar, é preciso espreitar, é preciso observar, antes mesmo de falar, sabe? Às vezes o professor, o educador está muito nessa pessoa que passa o conhecimento e por isso ela está com o poder da fala, o poder da informação. Eu acho que antes disso, né, o educador talvez finalize aí, ou aí esse momento seja um percurso ainda. Acho que começa nesse estar presente. Então, ser educador é ser, antes de tudo, um observador, ser, antes de tudo, uma pessoa espreita e muito atenta, muito presente naquele momento. Assim. É bem nebuloso, assim, às vezes eu não sei exatamente o que foi que determinar um momento, sabe? Porque eu tinha muito na minha cabeça que eu queria ser atriz e era algo que eu carregava desde que eu era criança, queria fazer teatro, muito pela TV também, porque eu era uma criança muito anos 90, de frente para a TV. Mas em 2018, que foi quando eu fiz a seleção para professores temporários e passei, eu acho que é um ano que é bem marcante politicamente. Tinha todo um cenário que estava se instalando e que já estava avisando que vinha chegar de uma onda conservadora que ia voltar e junto com esse cenário político brasileiro que ia mudando, social, né? Eu também estava como um civil, né? Mudando também. Então, eu só trabalhava com teatro, apesar de ter uma experiência na faculdade com programas de iniciação à docência. Mas nunca tinha entrado em sala com 40 alunos me olhando. E aí, quando chegou esse momento que eu vi essa mudança chegando num cenário macro, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa por mim, num cenário micro. E aí foi quando eu comecei assim por que não estar em sala? Antes eu só, não quero estar em sala, mas nunca me questionei por que não. E quando eu me questionei e eu não soube responder, eu fiquei na dúvida, foi quando eu decidi, então eu tenho que pelo menos ir. E aí passei na seleção e dei aula e foi algo que se transformou assim em mim. Um divisor de águas, sabe? A Bruna, antes de entrar no seu primeiro dia de aula, e a Bruna hoje, depois de mais de um ano no ensino público, ensino básico, né? Ensino fundamental. Então, eu sempre tinha essa separação entre arte e educação, entre ser atriz e ser professora. E hoje eu não sei mais, é totalmente nebuloso, as fronteiras estão muito borradas, sabe? E que bom que estão borradas, porque eu vejo da educação na arte e vejo da arte na educação. Mais uma vez, eu acho que se relaciona com isso da presença, sabe? Eu acho que quando eu vi que eu podia estar ali e que era importante estar ali, foi quando eu me vi como atriz. E quando a gente entra em cena, a gente está disponível. Então a gente está presente, isso da presença que eu falei, presente, a gente está jogando com o outro e observando e espreitando, esperando. E algo vai acontecer, a gente vai captar e depois a gente vai trabalhar isso e deixar ir. Então, acho que tem muito isso desse lugar sensível que o ator tem, que o artista tem, né? E
importantíssimo, é fundamental no ambiente escolar, né? A gente tem uma estrutura de escola que é de séculos anteriores, né? Que ainda é muito enrijecido. Como não ter arte num espaço como esse, sabe? Quando eu entro em sala, eu entro com a minha imagem, né? E eu vejo aqueles alunos uniformizados e cada um tem a sua complexidade, sua subjetividade, vem de um lugar diferente, gosta de coisas diferentes. Na mesma sala tem a aluna que é fã de K-pop e o aluno que é fã de swingueira. E eles estão ali no mesmo ambiente, com a mesma roupa, quase como se tivesse o objetivo de que todos eles fossem iguais, saíssem todos dali para a próxima indústria, para a próxima, como mão de obra, né, trabalhadora e tal. E aí, quando eu entro em sala, eu entro dizendo que eu sou outra pessoa, né, que eu tenho esse cabelo, que eu me visto dessa forma e que eles também são pessoas diferentes, que a gente está ali num diálogo, né, numa troca. Que me interessa saber o que eles são além do uniforme, além dos 50 minutos, né, de aula. E que se os interessar, também estou aqui eu mostrando o que eu sei, né, e como eu sou, de uma certa forma. Não que com isso nós ainda uma figura professor e estudante, né? Mas por que não deixar essas coisas, não com uma hierarquia, mas tentar balancear elas como se a gente estivesse num outro espaço onde os afetos circulam, né? E não isso tão enrijecido. Falam tanto que a nossa profissão é tão linda, né? Mas linda por quê? Linda como? Na verdade, eu acho bem dura na real, assim. E sendo tão duro assim, nada como a arte, que eu sei fazer, sabe? Que é escutar, que é observar, que é jogar, que é dialogar. E eu faço isso há 10 anos. Então, quando eu entro na escola, eu entro em cena também, né? São 50 minutos de espetáculo, de jogo, de improvisação, de tudo que está envolvido no teatro, com outras 37 pessoas totalmente diferentes uma das outras, olhando para mim de volta e perguntando, e aí, o que é que a gente faz agora, né? Acho que os momentos mais marcantes não estão, por incrível que pareça, né, no presencial. Com esse ensino, eu vi um certo conforto de alguns alunos, talvez por estar atrás da rede, né, do WhatsApp, de conversar comigo, de questionar obras de arte, eu fiz nesse formato EAD, né? Teve algumas atividades que eu passei já pensando em rede social, ou então vídeos que tem no YouTube de curtas-metragens que foram liberados. E aí teve algumas coisas muito interessantes, como usar o TikTok para trabalhar a teatralidade, né? Uma certa atuação, aproveitar dessa ferramenta. Também pedi para os meus alunos fazerem um GIF de alguma imagem que eles estavam vendo, que podia ser deles ou podia ser de uma paisagem, né? Uma dança em vídeo. E aí teve coisas interessantes, como antes disso, também bem no início da pandemia, eu entrei em contato com alguns artistas, perguntando se eles não tinham algum vídeo e tal. Tava todo mundo muito produzindo vídeos e tentando, né, fazer seu corre. E aí eu criei um festival online, onde eu postava o vídeo desses artistas, e isso depois se tornava uma atividade onde os alunos podiam meio que fazer de certa forma uma crítica àquilo, ou refletir sobre o que era o vídeo. E aí tinham respostas muito interessantes, assim, sobre como eles percebem o que é artista, o que é comunidade, o que é coletivo. E tiveram uns alunos que eles tiveram que escrever sobre um clipe do Matheus fazendo rock, que eu mostrei a eles, né? Que eu pedi para eles verem e escrever.
E aí, a priori, eles meio que escrevem como pensam, né? Então, a priori, eles começam escrevendo. Então, não gostei muito, é preto e branco, mas parece que ele está intrigado com alguma coisa. Então, acho que é bom, mas não gosto muito da música, porém, eu acho que eles estão criticando ali uma violência. Parece que eles estão falando, né? E aí, só nessas frases, apesar de toda essa fragmentação, você vê que eles perceberam algo diferente, né? Vai além do estético, que ele parece estar intrigado, ele parece criticar uma violência. E aí era algo que essa escola que eu atuo hoje, todos os alunos, eu nunca fui professora deles. Então eles estavam com outra ideia do que era arte, né? E eu vejo agora, e é por isso que eu acho que eu estou na educação também, como é possível mudar o pensamento e a lógica do que se tem como arte, né? Que é algo muito distante, que ainda é o museu. Onde é que está a arte? Está no museu. O que é arte? É um quadro. E esse quadro tem que ser bonito. Que é questionar, assim. E o que é bonito, o que é belo, né? E aí, não é nem o que é bonito, eles falam belo, né? Que é um negócio super... A arte é bela, é uma coisa tão... várias décadas atrás. E aí, tipo, as experiências boas que eu tô tendo é poder ouvir os meus alunos, que eram adolescentes e crianças que ficavam meio bugados, ou não queriam, ou tinham vergonha, né? E que agora eles param e reparam e estão presentes, estão trabalhando sua presença, né? Estão observando e falando, que é algo que, nossa, pode ser muito difícil ouvir um aluno falar. Tem alunos que você passa o ano inteiro e o menino está calado e ele continua calado, né? E aí ver alunos falando o que pensam, por mais que seja um pensamento fragmentado, ou meramente estético, ou mais aprofundado, para mim é uma das grandes vitórias, assim, eu considero quase, desde que eu entrei, né? Acho que é muito importante pensar como educadora mesmo, e como atriz também, para quem a gente faz a nossa arte, quem a gente educa, com quem a gente educa e com quem a gente faz a nossa arte, e onde também. Às vezes eu penso que eu estou educando eu estou na escola não para formar artistas, eu estou na escola para formar o público dos artistas, talvez. Talvez saiam artistas, talvez saiam advogados, talvez saiam trabalhadores, empresários, e talvez saia alguém que vá no teatro, sabe? Às vezes a gente pensa que teatro licenciatura, vou ser arte educadora, vou formar artistas. E eu acho que a gente tem que pensar que a gente vai formar o nosso público, sabe? Ou a gente vai formar a próxima pessoa que a gente vai trabalhar, com quem a gente vai trabalhar, que vai ser o próximo produtor, ou que vai ser cenógrafo, ou que vai ser cenotécnico. E eu acho que eu tô na escola para isso, para que os meus alunos, quando eles estiverem passando na Praça do Ferreira, que eles verem o Eduardo Quebra-Coco, ou As Desgraças de Palhaçaria, eles vão olhar e vão dizer, olha os artistas, eles não vão gritar vagabundo, sabe? Só que para isso, não tá só na responsabilidade da família, não tá só na responsabilidade do professor, do arte educador. Eu acho que é todo um trabalho conjunto de se entender enquanto sociedade e de chegar junto dessa comunidade escolar, sabe? Convidar as pessoas, sejam quem forem, assim, artistas ou outros professores, assim, deixar a porta aberta, sabe? Para que essa galera chegue, se puder chegar, né? Nem sempre há condições para isso. Conheça a minha escola, conheça a escola, repare, veja que existem
outras pessoas, né, pensando de outra forma, em outras realidades e com suas viagens e com seus corres. E se não der, tudo bem. Eu pretendo continuar como educadora e fazendo esse serviço mesmo que à distância, sabe? De apresentar que existe um movimento artístico da nossa cidade, do nosso estado, que é forte. Mas se puder chegar, chegue. Não só chegar e ir embora, sabe? Volte também. Ou então troque, ou então deixe algo, leve. Eu acho que a minha mensagem é mais convite. Eu sou Bruna Pessoa, tenho 27 anos, sou professora de artes pela Prefeitura de Fortaleza e também, antes de tudo, estudante.